Olá! Hoje a gente vai fundo no momento que marcou gerações e, nossa, ainda ressoa muito forte. A missão Apollo 11. A gente tem aqui um material bem rico, fontes que detalham essa história complexa, sabe? E o legado dessa aventura que foi icônica. O nosso objetivo aqui é mergulhar nesse material, tentar entender não só o como eles foram para a Lua, mas principalmente o porquê. Quais foram as motivações reais? Que desafios, assim, quase impossíveis eles superaram? E qual foi o impacto que ficou, né? Muito além das pegadas lá na poeira lunar. E como isso ainda direciona o nosso olhar para o futuro da exploração espacial. Vamos tentar tirar as ideias mais importantes, talvez até surpreendentes dessas fontes. Ok, vamos lá. Vamos desvendar isso. Para começar, acho que a grande pergunta é: por que logo a Lua? Parece um salto tão enorme, quase fora da realidade na época. O que levou a essa decisão? Foi só pela ciência mesmo? Olha, a ciência estava num pacote, claro, não dá para negar. Mas o motor principal, sem dúvida, foi outro. Para entender Apollo 11, a gente tem que voltar para aquele tabuleiro geopolítico da Guerra Fria. O lançamento do Sputnik pela União Soviética, lá em 57, foi um susto enorme para os Estados Unidos. Um choque mesmo. E aí, em 61, eles fizeram de novo, né? Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Para os americanos, isso era visto como uma demonstração clara de superioridade tecnológica soviética. Quase uma humilhação pública, vamos dizer assim. Ah, então a famosa corrida espacial era bem mais que foguetes e órbitas. Era uma batalha de narrativas, de sistemas políticos, é isso? Exatamente. Era o palco para provar qual sistema era o melhor, o mais avançado, capitalismo contra comunismo. E aí, sentindo que estavam perdendo essa corrida, o presidente Kennedy precisava de uma resposta, assim, à altura. Uma meta ousada. Tinha que ser algo que não só capturasse a imaginação do mundo todo, mas que também fosse algo que os Estados Unidos tivessem uma chance real, né, de alcançar antes dos soviéticos. E foi aí que, em 61, ele jogou o desafio para o Congresso: pousar um homem na Lua e trazer ele de volta em segurança. E o detalhe, antes do fim da década. Nossa, uma meta muito ambiciosa. E com um prazo super apertado. Apertadíssimo. E esse prazo definiu tudo. A Lua, naquele contexto específico, virou o troféu simbólico. Não era necessariamente o passo mais lógico do ponto de vista puramente científico para muita gente na época, sabe? Mas era um objetivo grandioso, visível para todo mundo e, principalmente, um lugar onde os Estados Unidos achavam que podiam vencer. Era tipo um campo de batalha simbólico lá no céu. Como o Kennedy disse, né? A escolha era ir à Lua naquela década, não porque era fácil, mas justamente porque era difícil. Mas essa corrida toda para as estrelas não estava acontecendo isolada, né? As fontes que a gente tem também mostram um cenário bem diferente aqui na Terra, dentro dos Estados Unidos mesmo, naquela época. Era um tempo de muita agitação. Com certeza, totalmente. Enquanto os Estados Unidos estavam com os olhos na Lua, o país estava, nossa, fervendo por dentro. Os anos 60 foram uma década de divisões muito profundas. Tinha a Guerra do Vietnã escalando, com um custo humano e financeiro brutal, o que gerava protestos cada vez maiores, mais polarizados. E, ao mesmo tempo, o movimento pelos direitos civis estava no auge, lutando, né, contra a segregação racial, a injustiça que era tão presente na sociedade americana. Era um caldeirão mesmo. Tensão social, protestos, marchas e, infelizmente, violência também, com os assassinatos de figuras como Martin Luther King, Johnny e Robert Kennedy, tudo isso abalando muito o país. E nesse clima todo dividido, como é que um projeto tão caro como o Apollo foi recebido? As fontes falam de críticas bem pesadas, principalmente pelo custo, né? Sim, as críticas foram intensas e vieram de vários lados. O custo estimado do programa Apollo foi uns 25 bilhões de dólares na época. Para ter uma ideia, hoje isso seria bem mais de 150 bilhões de dólares. É, muito dinheiro. E aí vieram os questionamentos morais, que eram muito pertinentes, né? Como é que se justifica gastar essa fortuna na Lua quando tinha tanta pobreza aqui? Tanta desigualdade, escolas precisando de dinheiro, cidades em crise aqui na Terra.
As fontes até citam uma música, um poema que virou meio símbolo dessa frustração, não é? Exato. A canção-poema Whitey on the Moon, do Gil Scott Heron, virou um símbolo muito forte dessa crítica. Ela colocava lado a lado, de forma bem crua, a imagem do astronauta na Lua e a realidade dura de quem não conseguia pagar a conta de hospital, aluguel atrasado, a falta de oportunidade nas cidades. A pergunta era básica. Esse salto gigante é para quem, afinal? Mas imagino que tinha o outro lado também. O programa não era só visto como um gasto, né? Não. E esse é um ponto importante que as fontes também mostram. Tinha um argumento dos benefícios. O programa foi uma máquina de criar empregos. Falam em mais de 400 mil pessoas trabalhando direta ou indiretamente na Apollo, milhares de empresas, universidades pelo país todo. E, claro, o empurrão tecnológico foi inegável. A necessidade de resolver problemas que nunca ninguém tinha resolvido para ir à Lua acelerou o desenvolvimento em computação, materiais, telecomunicações, medicina, muitas áreas. E argumentavam que esses benefícios iam se pagar a longo prazo. Mas o debate sobre as prioridades Lua ou Terra era real, era quente e refletia bem as divisões da época. Falando nesses desafios tecnológicos, vão para a missão em si. A complexidade é difícil até de imaginar hoje. Pousar na Lua e voltar. Quais foram as barreiras técnicas mais assustadoras que eles tiveram que superar? Era tudo novo, né? Quase tudo era um desafio gigante. O foguete Saturno V, por exemplo, até hoje é o foguete mais potente que a humanidade já construiu. Era uma máquina, nossa, incrivelmente complexa. Milhões de peças que tinham que funcionar juntas perfeitamente. Uma falha mínima podia ser o fim. E depois tinha a navegação, o controle, o computador de bordo que guiava a Apollo, ele tinha uma capacidade de processamento que hoje parece piada. Menor que a de um celular básico desses que a gente tem. Menos que um celular? Sério? Parece impossível. Pois é. Isso exigiu um software muito, muito otimizado, robusto, à prova de falhas. E aí o trabalho da equipe da Margaret Hamilton foi, nossa, fundamental. Eles criaram um software que conseguia priorizar as tarefas essenciais e ignorar as menos importantes em tempo real. E isso foi crucial. E aí chegamos no momento do pouso. Aquela descida final do módulo lunar Eagle, a nave que ia pousar mesmo na Lua. É famosa pela tensão. O que as fontes destacam ali como os momentos mais críticos. Ah, sem dúvida, foi um dos momentos de maior suspense da história. Durante a descida final, com os motores ligados, o computador de bordo começou a apitar uns alarmes que ninguém esperava. Os códigos 1202 e 1201. O Armstrong e o Aldrin não reconheciam das simulações. Basicamente, o sistema estava sobrecarregado, estava recebendo dados demais do radar de pouso e do radar de encontro com o módulo de comando lá em órbita, e não dava conta de processar tudo. Imagina o cenário. Você está descendo rápido, a poucos quilômetros da Lua, e o cérebro da sua nave começa a dar pane. Que pesadelo! Como é que eles resolveram isso? A decisão ficou com o controle da missão lá em Houston, especificamente com um engenheiro de voo bem jovem, o Steve Bales. Ele tinha tipo segundos para decidir: aborta a missão ou confia que o software, por causa do design da Hamilton, ia dar conta descartando as tarefas não essenciais. Ele confiou, deu o famoso Go, a autorização para continuar. Ufa, mas o sufoco não acabou aí, pelo que eu li. Não mesmo. Passou a crise do computador, aí o Neil Armstrong, que já tinha assumido parte do controle manual, olhou pela janela e viu que o lugar onde o piloto automático estava levando eles era péssimo. Era uma encosta de uma cratera, cheia de pedra grande do tamanho de carro. Ele não pensou duas vezes. Assumiu o controle manual total, começou a pilotar um módulo lunar como se fosse um helicóptero, voando baixinho, procurando um lugar plano seguro para pousar. E o combustível acabando. Exatamente. Enquanto Armstrong procurava o lugar seguro, o alarme de pouco combustível começou a piscar sem parar no painel. A tensão em Houston dava para cortar com faca. Eles estavam quase no limite do tempo de voo que tinham planejado. Finalmente, o Armstrong achou uma área boa e pousou o Eagle suavemente. Quando ele falou aquela frase famosa: Houston, tranquility base here, the Eagle has landed. Houston, aqui base da tranquilidade. A águia pousou. As fontes dizem que a estimativa era que tinha
menos de 30 segundos de combustível nos tanques. Menos de 30 segundos. A margem foi mínima. Foi uma demonstração, assim, espetacular de habilidade, calma e de tomar a decisão certa sob uma pressão absurda. É incrível pensar nisso. Menos de 30 segundos. Depois desse pouso dramático e da caminhada histórica na Lua, a missão foi um sucesso enorme, né? A vitória na corrida espacial estava garantida. Mas olhando para trás agora, qual foi o saldo real? O que ficou dessa aventura toda, além do feito em si? Olha, o legado é surpreendentemente amplo e profundo. No momento, o impacto foi avassalador, cultural, emocional. As fontes falam que uns 600 milhões de pessoas no mundo todo assistiram o Armstrong dar o primeiro passo na Lua. Isso era quase um quinto da população do planeta na época. Foi um daqueles momentos raros, sabe, que as divisões políticas parecem que sumiram por um instante. A humanidade se sentiu, mesmo que rapidinho, unida por uma conquista comum. E a longo prazo o legado tecnológico é inegável. A gente convive com ele todo dia. O esforço gigantesco para criar a tecnologia da Apollo gerou muitas inovações. Coisas como materiais resistentes ao fogo, que hoje são usados em roupa de bombeiro, ferramentas elétricas sem fio, sistemas para purificar água e ar, monitores cardíacos portáteis que salvaram vidas, avanços cruciais em software e, talvez o mais impactante, a aceleração da miniaturização da eletrônica. Esse esforço para colocar computadores potentes, para a época, nas naves, foi um motor essencial para a revolução dos computadores pessoais e para toda a tecnologia digital que a gente vive hoje. Até o GPS que a gente usa tem raízes nos sistemas de navegação da Apollo. E além dessa tecnologia que a gente pode pegar, as fontes sugerem um impacto mais existencial. Uma mudança na forma como nós, humanos, nos vemos e vemos o nosso planeta. Sim, e esse talvez seja um dos legados mais fascinantes e até inesperados. A viagem para fora da Terra mudou radicalmente a nossa visão sobre a Terra. As imagens que as missões Apollo trouxeram, especialmente a Earthrise, o nascer da Terra, que Apollo 8 fotografou lá da órbita da Lua, e a Blue Marble, aquela foto da Terra inteira, vista da Apollo 17, elas viraram ícones culturais. Ver o nosso planeta dali, sabe, como uma esfera azul e branca, cheia de vida, mas visivelmente isolada, frágil, na imensidão escura do espaço. Isso teve um efeito muito profundo. Muita gente acredita que essas imagens deram um impulso decisivo para o movimento ambientalista moderno, que estava ganhando força naquela época. Elas ajudaram a fixar a ideia da Terra não como um recurso sem fim, mas como um sistema único, interconectado, finito. A nossa única casa. Essa visão do pálido ponto azul, como Carl Sagan escreveu depois, reforçou a ideia de um destino comum para toda a humanidade, acima das fronteiras. É um paradoxo interessante. A missão que nasceu da rivalidade nacional acabou ajudando a criar uma consciência planetária. Depois que o programa Apollo acabou, parece que deu uma esfriada na exploração espacial tripulada de longa distância, né? Mas as fontes indicam que agora a gente está num momento diferente. Talvez uma nova era de exploração, com um foco de novo na Lua. Exatamente. A gente está vivendo o que muita gente chama de era New Space. E a diferença fundamental para a corrida espacial original é a presença de novos jogadores fortes, as empresas privadas. Se antes a exploração era coisa quase só de agência espacial governamental, tipo NASA, Roscosmos ou, mais recente, a agência chinesa, agora a gente tem empresas como a SpaceX, do Elon Musk, a Blue Origin, do Jeff Bezos e outras com papéis centrais, desenvolvendo foguetes, naves, tecnologias. E como essa entrada do setor privado muda o jogo? Quais são as consequências disso? Muda bastante coisa. Uma consequência bem visível é a redução drástica no custo para ir para o espaço. Principalmente por causa da tecnologia de foguetes reutilizáveis, que a SpaceX foi pioneira. Isso torna a exploração mais acessível, abre possibilidade de negócio. Outra consequência é uma aceleração no ritmo da inovação. A competição entre as empresas, a colaboração do público com o privado, isso tudo está impulsionando novas ideias, novas tecnologias. Tem um dinamismo, uma ambição renovada no setor, sabe? E para onde essa nova ambição está apontando? Quais são os grandes objetivos agora? O foco parece ser voltar para a Lua, mas de um jeito diferente, né? Sim,
O grande foco agora é o programa Artemis, liderado pela NASA, mas com muita participação internacional e comercial. O lema não é mais só fincar a bandeira e pegar umas pedras. O objetivo agora é estabelecer uma presença humana sustentável na Lua. Isso significa construir infraestrutura lá, uma base na superfície lunar, uma estação espacial em órbita da Lua, a Gateway, que serviria de ponto de apoio. E se a gente conecta isso com um cenário maior, a Lua é vista como um passo estratégico fundamental. É um laboratório natural, um campo de testes para desenvolver e melhorar as tecnologias, as habilidades que a gente precisa para viver e trabalhar fora da Terra por muito tempo. Habilidades que são essenciais para o próximo grande salto que muita gente já está de olho: levar humanos para Marte. O programa Artemis também tem marcos sociais importantes, como objetivo claro de levar a primeira mulher e a primeira pessoa não branca para a superfície da Lua. Isso reflete uma mudança nos tempos, né? Essa ideia de presença sustentável na Lua e usar ela como trampolim para Marte soa bem diferente da Apollo. Quais são os desafios específicos dessa nova abordagem que as fontes mencionam? Os desafios são enormes e diferentes. Sustentabilidade exige solução para coisas como proteção contra a radiação cósmica, que é muito forte lá, gerar energia de forma confiável, usar recursos locais, tipo o gelo de água que tem na Lua para produzir combustível ou ar para respirar, e tem que lidar com a poeira lunar, que é super abrasiva, faz mal para a saúde e para os equipamentos. Além dos desafios técnicos, tem os financeiros, né? Manter um programa desse tamanho a longo prazo exige um compromisso político, de orçamento, que nem sempre é garantido. E a própria colaboração internacional e comercial, apesar dos benefícios, também complica um pouco a gestão, os objetivos. A visão de longo prazo, de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária para garantir nossa sobrevivência, é inspiradora, mas o caminho é longo, cheio de obstáculos. Então, recapitulando nossa conversa, a gente saiu daquela rivalidade geopolítica intensa que deu o empurrão para Apollo 11, passou pelos desafios técnicos e humanos que foram, quase impossíveis. Exploramos o legado, que é surpreendentemente vasto, da tecnologia que a gente usa todo dia, a uma nova visão do nosso planeta, e chegamos nessa nova era, com novas ambições, novos jogadores mirando a Lua como uma casa temporária e um degrau para Marte. É realmente uma saga que continua. É uma história fascinante, não tem dúvida. E talvez uma reflexão final que essas fontes provocam na gente seja sobre essa evolução das motivações. A Apollo nasceu da Guerra Fria, da busca por prestígio nacional, mas sem querer gerou momentos de união global, consciência ambiental. Hoje, a exploração espacial é movida por uma mistura mais complexa. Ainda tem o prestígio nacional, claro, mas também tem a busca por conhecimento científico, o potencial enorme de lucro comercial para as empresas privadas e essa ideia mais recente de garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. Isso levanta uma questão fundamental para a gente pensar. Como essa nova combinação de motores, ciência, lucro, sobrevivência, orgulho nacional, vai realmente moldar o tipo de presença humana que a gente vai construir fora da Terra? Será que as regras, a ética, os resultados vão ser diferentes dessa vez? A forma como a gente escolhe explorar o espaço agora diz tanto sobre quem a gente é, quanto a Apollo disse sobre a geração dos anos 60. Uma provocação muito pertinente para a gente fechar. Essa análise da Apollo 11 lembra a gente que a história não está só lá atrás, né? Ela está viva, moldando o nosso presente e o nosso futuro. Agradecemos muito a quem acompanhou a gente nessa exploração detalhada.